Vamos falar do Cruzeiro, porque rolou nas últimas horas uma reunião de 6 atletas do elenco cruzeirense com o dono da SAF, o Pedro Lourenço, após a derrota do Cruzeiro na Copa Sul-Americana para o Mushuc Runa e após as declarações do empresário que a gente trouxe aqui no Bate Pronto. Ele falando que se arrependeu de alguns investimentos, que fez cobranças internas ao Alexandre Matos, responsável pelas contratações. Então, os jogadores do Cruzeiro fizeram uma reunião com o Pedro Lourenço. 6 jogadores do Cruzeiro, portanto, se reuniram com o dono do clube, logo após a derrota para o Mushuc Runa. Detalhe, o técnico Leonardo Jardim não esteve presente e, de acordo com a reportagem do GE, o encontro foi pedido pelos jogadores que conversaram com o Pedrinho sobre as declarações recentes à imprensa, na qual o dono da SAF expôs, por exemplo, que algumas contratações não deveriam ter sido realizadas. Outros temas também foram abordados nessa conversa entre jogadores e o dono da SAF. A reunião aconteceu na sede da rede de supermercados de Pedrinho e durou cerca de 1 hora. Participaram dessa reunião goleiro Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Dudu. O CEO do clube, Alexandre Matos, e o vice-presidente da SAF, Pedro Júnior, acompanharam os jogadores até o local, mas não participaram dessa reunião. Então foi uma reunião ali a portas fechadas entre o dono da SAF e esses 6 jogadores que pediram ali uma conversa com o Pedro Lourenço. Vampeta tá aí, Cruzeiro que foi derrotado, vexame em casa. Se tem torcedor do Flamengo chateado depois da derrota para o Central Córdoba no Maracanã, se tem torcedor do São Paulo chateado com o Zubeldia, imagina o torcedor do Cruzeiro depois de uma derrota dessas, e essas recentes declarações do Pedro Lourenço e agora a conversa dos atletas com o dono da SAF. Vampeta. Ô Vamp, antes de você responder, você já jogou contra o Mushuc Runa alguma vez na sua vida? Nunca, nem sei o que é isso aí, é um time de índio. Né? É tipo de índio, né? De comunidade indígena, né? Comunidade indígena. Tem. Ô Pedro, falando sério, uma das melhores entrevistas que eu vi nos últimos tempos foi a do Pedrinho, antes desse jogo aí pela Sul-Americana que o Cruzeiro perdeu, né? Sobre contratações, que ele falou até o faturamento da rede de supermercados, se der 3% de faturamento, ele fica feliz, e no futebol é 10% de comissão. Tá aprendendo, Pedro, muito legal. Essa é a matemática, tu vai ver ainda. Tem a temporada toda ainda. Não acabou, não. Pelo menos ele tira dele da reta, né? Que ele é o dono do time e passou pro torcedor que gastei tanto, não tá dando retorno, tô pagando ainda a comissão, não estão jogando nada. E aí, quando você fala isso, quem é os jogadores que foram contratados? Dessa turma aí que você falou que foi conversar com ele, só o Cássio, né? O Cássio e o Fabrício Bruno, né? Os outros reforços. E Dudu. Então, quer dizer, o Cruzeiro ficou caro, mas isso estava já desenhado, cara. Todo mundo falou as contratações do Cruzeiro que o Alexandre Matos fez, o momento de cada atleta, o momento que cada um vinha. E por pouco o Dudu ainda não vai mais caro, hein? Porque se o Dudu na narrativa para trás, era mais caro ainda a operação. Deve ter economizado uns 20 milhões de porque reais. Era 5 milhões de dólares que ia ter que pagar. E eu tô falando por baixo, exato. 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais. 30 milhões, tá vendo? 30 milhões de reais que tinha que pagar, porque o dólar tá quase 6, graças ao Trump, né? Fora salários, né? Tudo que envolve ali, né? Tudo, então... Comissão, tudo. Tá aprendendo. E aí ele botou a pressão mesmo no grupo. Vivou a cara do treinador e meteu pressão no grupo mesmo. Jogadores caros, que eu tô pagando, eu pago 3 milhões, eu nunca vi pagar 3 milhões, e mais comissão e não sei o que, papá. Botou aí o nabo nos caras. Agora os caras vão ter que correr. Jogou o nabo, tirou o treinador. Ele tirou o treinador. Até porque já demitiu nessa temporada do Diniz. Se você pegar aí, porque a gente vê aí os dirigentes no Brasil, ele é dono do Cruzeiro, né? Comprou a SAF. Dificilmente a gente vê um presidente de clube falar o que ele falou. Eu pago 3 milhões para um, 2 milhões para outro. Isso é verdade. Culpa do Alexandre Matos, que me fez gastar esse dinheiro todo. Não estão dando resultado. Aí achou que ia correr, veio o time de Indina e... pau, sapecou, tem que ir lá no supermercado. Mas os caras foram lá pedir cesta básica. Foi dentro da rede de supermercado, né? Foi na sede da rede de supermercados do Pedrinho Lourenço. Filho, o nabo ainda tá pra vir, calma. Ainda tem Flamengo pra pegar, tem Grêmio, tem... O Inter já foi, né?
Meteram a mão. Aí meteram a mão também, né? Mas como que esse tipo de declaração cai no vestiário? Os jogadores ficam incomodados quando tem esse tipo de declaração? Se eu escuto 3 milhões, a gente sabe quem é que ganha 3 milhões, né? A direta foi bem dada. 2 milhões aqui. 3 milhões Gabigol, 2 milhões Dudu, 1 milhão Cássio. Mandou direto para os caras. A contratação nenhuma deu certo. A galera, opa. Todo mundo já sabe quem é. Quem tá no vestiário sabe quem é. Os que ganham 300 tá quieto. E eu acho que são bem poucos que ganham 300, viu? É tudo a cada de 500 pra cima. E ali o que tem de jogador medalhão, né? Os considerados cobras criadas, né? Eu tava vendo, o Matheus Pereira é 1 milhão e 700. Por isso que ele chegou a ter problema de querer ir embora, porque os caras chegou, ele era o cara do Ele era o protagonista. teve esse, a gente escuta aí. A galera fica incomodada mesmo, né? Ainda mais... Não falou Pedrinho, os jogadores, né? Não citou os jogadores. ele deu até a porcentagem mas... de lucro da rede de supermercados. Se for 3%, Isso. ele fica super feliz. E tem empresário no futebol que fala de 10% ao mês. Mas se for 3% de 10 milhões... tem que saber o que é 3% de quê? 3% de R$1.000 é uma coisa, 3% de 10 milhões, 5 milhões, mas ele abriu um jogo. Para mim foi uma das melhores entrevistas que eu vi, sabia? Um dirigente. Porque é difícil o dirigente reconhecer erros. Ele é dono e de uma rede muito importante, né? Uma das maiores do país. E ele abriu um jogo. Eu pago 3 milhões, 2 milhões, não tem um retorno. Contratações não deram certo. E nem acabou a temporada. Estamos só em abril. Tá aí no meio. Perdeu o Mineiro. Não foi nem pra final. O América, saiu pro América. A Sul-Americana tá ali, ainda pode classificar, tem tudo, tem vários jogos ainda. E o brasileiro também, para a terceira rodada, o homem já chutou balde. O Fernando Diniz já foi demitido, chegou Leonardo Jardim. Leonardo Jardim também, quando chega, fala do elenco do Cruzeiro, também porque não foi ele que montou esse time. Na certa deve ter tido uma conversa com ele. Eu acho que o treinador não teve uma conversa com o dono. E o Leonardo Jardim falou... Isso aqui não vai dar. Ele reconheceu os investimentos, ele deu uma declaração bem sincera, falando, mas eu acho que ainda faltam peças dentro desse grupo. Leonardo Jardim. E só estamos na segunda rodada do Brasileirão, hein? Eu falei, esse brasileiro vai ser tão divertido, esse brasileiro. O Bob citou a derrota pro América no Campeonato Mineiro. Na quarta-feira seguinte, o América foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cascavel. Imagina o Pedrinho vendo isso e falando, o salário de um paga o Cascavel todo. O Cascavel e outras cobras lá e tal, tá louco. Butantan inteiro. Quer dizer, sabe... Ele é um empresário, ele sabe fazer conta. E não é à toa que ele é um empresário próspero por causa disso. Também por conta disso. Quer dizer, bem no popular, para um cara que lida com tanto dinheiro assim, ele está olhando e fala, pera lá, eu estou rasgando a minha grana. Esse time jogando isso aí. Agora, venderam para ele também a ilusão de que as velhas... Isso foi tudo falado no início do ano. Para mim, não tem novidade alguma. E a gente falava isso em janeiro, enfim, fevereiro, e tinha torcedor, tinha até gente lá de Minas Gerais, de outros setores e tal, que ficava pé da vida. Porque vocês do eixo estão aí secando e tal. Não é uma questão de ser racional. E uma compra... Não é que ele é um empresário, né? Ele e filho, né? Uma compra de um Cruzeiro por... gira em torno de 500 milhões, né? Acho que foi isso. 500 milhões. Como é que pode um Cruzeiro custar 500 milhões? Baratíssimo. Lógico. Barato. Por isso que o Ronaldo chegou lá. 500 milhões é o Hendrick e o 500 milhões é o Hendrick junto com o Estevão. O Ronaldo chegou lá, comprou, organizou a casa e ainda vendeu. Passou pro Pedrinho, Pedro Lourenço. E você vai pegar 500 milhões. É um Hendrick e um Estevão. O Vasco 700 milhões. O Hendrick, o Estevão e o menino que foi pro City. Como é o nome lá? O Luiz Guilherme. Luiz Guilherme e o outro. E bota o Luiz Guilherme. Esses 4 dão o Vasco. Sim. Esses 4 compram o Cruzeiro e ainda sobra o dinheiro. Olha só. Isso aí é menos do que a dívida do estádio, que você gosta sempre de... O estádio. Esses 4 pagam o estádio. Paga o estádio. Olha como são bem administrados os clubes de futebol. Agora o Pedrinho vinha, peraí, não. A compra foi barata. Agora a manutenção, com esse salário aí que o Alexandre Matos deu pra todo mundo, isso é que tá me quebrando. Vai somando, 2, 2,5. Não, o olheiro, você viu o que ele falou? O olheiro vai pra tal competição, não me traz nenhum atleta de base, eu tenho que pagar 15 mil, manda $7 mil.
manda aqui $1.000. O cara ganha 30 mil. Ele vai, viaja pra olhar jogador. E não volta com ninguém. E tem despesa. Ele falou isso também. Claro. Ele falou. E tá falando. De base. Ele falou de base também. Não falou só do time profissional, não. E é difícil, como disse o Vampeta, é difícil ter esse tipo de entrevista no meio do futebol, que os cartolas geralmente não querem admitir, ou não querem reconhecer certas coisas que eles fazem ali no dia a dia, alguns gastos. Nunca viu algum cartola chegar e falar da base do Corinthians, do Palmeiras? Não, nunca vi. Do São Paulo, do Inter, do Bahia. Ninguém fala. Ele foi o primeiro a falar. Os caras vão, viajam pra trazer reforço, olhar... O moleque, aí liga pra mim no meu escritório, manda $7 mil aí que o Bruno Prado tá lá num torneio lá em Recife. O Bruno vai, olha, não traz ninguém, eu tive o prejuízo de... Ele deve ter falando de tudo. O único cartola que eu vi falando de base até hoje foi o Juvenal. O Juvenal foi uma folclórica entrevista em Cotia. Que é um hotel, eu gasto não sei quantos, a melhor comida, a melhor nutrição. Aí o Lourenço, acho que foi depois da eliminação no Mineiro, saiu um vídeo dele. Acho que foi depois da eliminação no Mineiro, saiu um vídeo dele nas redes sociais, ele tá sendo entrevistado. E sabe aquela entrevista que já jogaram no ar? E ele não sabia que estava ao vivo, e ele conversando em off com o repórter. Bota pra jogar, eu trago os caras, gasto nessa. Não, isso aí teve o áudio vazado no ano passado. Essa entrevista saiu lá e repercutiu bastante em Belo Horizonte, e ele falou, não, o time jogou mal e não sei o quê, e ele não sabia que estava no ar. Aí o repórter fala pra ele meio constrangido, pô, a gente tá no ar aqui e tal. Mas jogou mal mesmo, tem que falar, você tem que falar que jogou mal. A gente tá vendo o que é a diferença de ser presidente e ser dono, né? O presidente ele precisa se eleger, né? Se reeleger, precisa de voto, precisa fazer política. Ele é o dono. Que também, a avaliação que ele fez aí, eu concordo com ele. Ele poderia ter feito isso para os diretores dele, reunir o pessoal que está comandando o clube junto com ele, a gente gastou muito, gastou errado, a gente tem que rever isso, tá tudo muito caro e não tá valendo a pena, mas ele não tem muito filtro, não. Mas eu acho que ele deve ter falado com os caras, ele fala isso tudo publicamente, para o torcedor saber que ele tá gastando, para depois não chegar no estádio que ele ser vaiado ou ser cobrado. Ele já jogou no ar, eles são uma merda, eu pago. São 3 milhões para um, 2 milhões para outro. É mais ou menos isso. Que ele estava bem empolgado, né? Isso dava para ver. Agora já... aí começa... Caiu na real, né? O Rafael Prats, nosso colega jornalista, eu já ouvi ele falar algumas vezes, né? Quando tem aquela época de contratação, pré-temporada, reforço, é tudo perfeito, é tudo bonito. Mas tem um grave problema, né? Quando a bola começa a rolar, aí que dá problema, por isso né? que eu falei. Aí tudo... Por mal ou por bem, estamos na segunda rodada. Por isso que eu falei, vai ter Flamengo, vai ter Corinthians, vai ter Palmeiras... Vai ter Atlético Mineiro, vai ter Fortaleza, vai ter esses jogos tudo aí. É que quando tá antes da bola rolar, se projeta tudo, né? Esse projeto Dudu lá de 2018, esse projeto Cássio de 2012, o Gabigol de 2019. Aí é tudo bonito, você vai criando na sua cabeça. Nossa, o Dudu. Aí você vai pegar um lance do Dudu no Palmeiras, só que ele tem 5 anos já. Aí vai pegar, nossa, olha lá o Gabigol, você vai ver os gols que ele fez na final com o River. Você pega o Cássio contra o Chelsea, aí você vai, na sua cabeça tá tudo lindo, né? Mas aí a bola começa a rolar. Porque tudo é guardado, né? Tudo é guardado, as entrevistas, a alegria, a imprensa guarda pra quando tiver mal aí, ó. Você viu a Leila falou assim, um gol tão grande, como é que eles perdem pênalti? Esse também entrou pra história. Tá vendo? O pessoal guarda, só espera o momento. Só espera o momento. E aqui os números, ó. O Cruzeiro é o time da Série A com menos vitórias no ano. O jogo contra o Mushuc Runa pela Copa Sul-Americana foi o 14º da equipe nesta temporada. Até o momento são somente 4 vitórias do Cruzeiro, 4 empates, 6 derrotas, né, em 14 jogos. Aproveitamento de somente 38%. Considerando as equipes da elite nacional, todos os outros 19 venceram mais do que o Cruzeiro no ano. Os mais próximos são o Mirassol, que tem 15 jogos, o Bragantino tem 17 jogos, que venceram 5 partidas cada em 2025. Após Fernando Seabra, e depois passou o Diniz e agora Leonardo Jardim, Cruzeiro soma 35% de aproveitamento. É muito pouco para esse Cruzeiro, muito pouco. Então, esses investimentos todos foram feitos desde o ano passado. Aí o cara é torcedor e dono, presidente. Aí ele contrata... pede o Campeonato Mineiro, pô, vou quebrar a sequência de títulos do rival, que também se tornou uma SAF, e começa a Sul-Americana. Perde a Sul-Americana do ano passado, a final, né? Pro Racing, né? Toma aquele atropelo. E aí começa
Vai do brasileiro, consegue ir para a Sul-Americana de novo. Na Sul-Americana já tomou 2 nabos. Não, e perdeu o primeiro. E olha os 2 times que ele perdeu. Um inesquecível. União Santa Fé da Argentina e Muxuque Runa do Equador. Você quer que o cara chegue o quê, Pedro? O cara vai ter que soltar bem os africanos, que nem falou mal do Sandro Pereira. Olha, no ano passado vazou aquele áudio dele cobrando o técnico e depois saiu o Fernando Seabra e agora é contra os jogadores, né? A guerra, digamos assim, entre aspas, está declarada contra os jogadores. Já mudou o foco, não é mais o técnico, são os jogadores. Contratei vocês, tô pagando o salário de vocês, agora vamos lá, é com vocês em campo. E além dele não ser assim, um cartola típico do futebol, né, um empresário que agora também é dono de clube, tem uma outra questão lá em Belo Horizonte que mexe muito com a vaidade do dono, porque o Cruzeiro e o Atlético se tornaram 2 SAFs e essas 2 SAFs têm como donos empresários locais. Então, aquele negócio, os caras se conhecem, são super milionários, muito bem sucedidos, mas como aquele milionário que compra lá um cavalo de raça para ganhar as corridas e tal, porque ele não faz aquilo só para ganhar toda a grana do mundo, ele faz aquilo também por uma questão de vaidade, né? Ele tá mostrando, olha, essa é minha paixão e a minha paixão é melhor que a sua. Então, porque é diferente, por exemplo, do caso de uma SAF como a do Filho Botafogo. Vem aí o empresário estrangeiro, compra para ganhar dinheiro, para ganhar, enfim, benefício e tal, mas ele não é tanto movido a esse combustível chamado vaidade. No caso de Minas Gerais, não que seja só isso, mas esse também é um outro fator que move os dois. A gente está falando de 2 empresários mineiros, né? Do lado, no caso do Galo, não só mas um grupo de empresários mineiros, e no caso do Cruzeiro também um próspero empresário mineiro. E repito, sabe fazer conta e sabe identificar desperdício de dinheiro. Ele não é alguém que está fazendo um investimento aí de fôlego curto, de curto prazo, não. Ele já, inclusive, você pega o estado de Minas hoje, tem já fotos aí com o que seria o projeto do novo estádio do Cruzeiro. O Cruzeiro pensa nisso, pensa na frente. Agora o cara, mas pera lá, tô pondo a minha grana nisso. Olha o que vocês estão fazendo com o meu dinheiro. E ele olha assim, e como você falou, empresário, ele olha, né, deve ter vários funcionários no supermercado, se ele tiver outras atividades, que a gente não sei a fundo a vida dele. Aí ele fala, tem um funcionário que ganha 3 milhões, cara. Outro ganha 2. Outro ganha 1.700, outro ganha 500. O cara se assustou. Dos 2 primeiros tropeços, já se assustou. E o futebol tá caro mesmo. Nossa Senhora. Tá muito caro o futebol. E às vezes o torcedor, poxa, mas a folha salarial do meu time é 20 milhões. Aí pegou um adversário na Copa Sul-Americana que... 2, né? 2 adversários. 2 adversários na Sul-Americana que não tem, sei lá... Deve ter 30% da folha do Cruzeiro, 20% da folha do Cruzeiro e perdeu esses 2 jogos. O que acontece? Mesma coisa agora, Flamengo Central Córdoba, né? A diferença também é brutal, brutal. Você pega assim uma folha de pagamento, vamos supor, uma folha de pagamento do Palmeiras que gira em torno de 30 milhões, um exemplo. Aí o Palmeiras ou o Corinthians ou o próprio Flamengo que você falou aí, vai lá e pega o Peñarol ou o Nacional do Uruguai, que tem uma folha, vamos supor, que tem uma folha de 5 milhões. Mas esse time tem história no calendário mundial. Tem história no futebol sul-americano. E outra coisa é você pegar o Cruzeiro com a folha e pegar aí... Muxuque. Eu nunca ouvi falar. Muxuque Runa. Não, agora eu vou estar aprendendo um monte de coisa aí com a sul-americana, que tá aparecendo cada time, a gente vai pegando. E na Libertadores tem o San Antônio Bulo-Bulo. 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 Bulo-Bulo tá aí. E o Muxuque Runa, Muxuque significa, em Quechua, língua indígena, predominante ali na região dos Andes. Muxuque significa novo e Runa significa homem. A tradução literal, homem novo, Muxuque Runa. Que beleza, hein? E é um time... Cultura. Exatamente. É time de indígenas para indígenas, tem um presidente vitalício, nasceu de uma cooperativa de crédito, tem até uma história aqui interessante, né? O Muxuque Runa, adversário do Cruzeiro, na Sul-Americana, e que bateu o Cruzeiro. E dentro dessa discussão de folha salarial, Bruno, eu falei, o futebol tá muito caro. Aí tem torcedor que questiona isso. Mas como que meu time perdeu com a folha salarial? E tem que cobrar, a cobrança tem que ser essa mesmo. Só que vale realmente tudo isso? Vale 20 milhões de reais
Tem muitas folhas aí do futebol brasileiro que a gente pode questionar se valem realmente 20 milhões. Muitas folhas, às vezes o jogador tem uma história no clube, vai se valorizando, vai subindo ali o salário e o clube precisa dar uma compensação financeira, senão o cara vai embora. Vai para outro time ou vai jogar na Europa, de repente. Acontece muito isso no futebol. Mas se realmente vale tudo isso que estão pagando para os jogadores de hoje, já não sei se vale mesmo. Não, quando tem e isso é geral, não é só o Cruzeiro que paga muito alto. Todo mundo está pagando muito alto. Então, o mercado do futebol está mostrando que os valores hoje são esses, né? Então, se olhar por esse lado, vale. Porque os valores praticados são esses. O Palmeiras acabou de pagar 25 milhões de euros pelo Vitor Roque. Aí você fica... o mercado hoje pagaria esse valor por um garoto aí de 19, 20 anos que é atacante, que tem um bom número de gols na carreira. Mas o problema aí quando você olha na prática, né? Os valores praticados são esses. Mas na prática não vale, porque você vai fazer uma avaliação do jogador, do jogo de futebol. Quando você investe um valor como esse, e aí eu falo tanto nos salários quanto na compra do jogador, né? No que você paga para comprar o jogador para tirar de outro clube. Esses valores são de jogadores que falam, esse cara vai vir aqui e vai resolver um problema, vai ser um jogador acima da média, eu pago 25 milhões de euros, aí eu pago 3 milhões de salário, esse cara vai ser um cara muito melhor do que os outros aqui, do que os meus adversários e vem para resolver um problema. Mas na prática não é isso que acontece. São jogadores que oscilam. Alguns, no caso do Cruzeiro, são jogadores que já resolveram problemas dos seus times, né? O Dudu é um jogador histórico do Palmeiras, o Gabigol é um jogador histórico do Flamengo, o Cássio é um goleiro histórico do Corinthians, mas eles todos estão numa fase de queda, que é natural. Eles já estão mais velhos, os 3 estavam na reserva dos seus clubes onde eles são ídolos, então são jogadores que um dia já resolveram. Agora você está apostando que eles vão ter ainda um momento de alto nível. É uma dúvida. Então, na teoria, você poderia fazer uma aposta. O Gabigol está saindo do Flamengo sem contrato. Eu acho que o Gabigol ainda pode ajudar em alguma coisa. Eu ainda acho que ele pode jogar bem. Eu vou trazer ele para cá, mas na teoria ele está desvalorizado. Só que você acaba pagando um salário como se o jogador estivesse valorizado. E ao contrário, você podia fazer uma aposta. Gabigol, você está saindo em baixa? Vem aqui, vamos fazer um contrato de 1 ano? Sim. Eu vou te pagar um bom salário, mas não é nada absurdo. Se você render, a gente conversa de novo. A gente faz um contrato mais longo, ou dou um belo aumento. Mas não, você acaba comprando por um salário como se o atleta estivesse em alta. E aí vale para vários jogadores que a gente cita aqui, e não é nada contra os atletas, mas o atleta que realmente é muito diferente, ele acaba indo embora. Porque na Europa paga mais, sei lá, na Arábia Saudita paga mais. Então, o Estevão, o Endrick, eles aparecem com o potencial de serem jogadores muito diferentes, eles vão embora. Se eles forem para lá e não confirmarem isso, de que podem ser atletas diferentes, eles vão voltar para cá. Aí dá para citar de novo o Gabigol. Gabigol, quando sai do Santos, a Inter compra apostando que é um garoto brasileiro que tem potencial para ser muito bom. Ele não foi lá na Europa o que se esperava, voltou. Depois fez aqui, ok, no Flamengo, mas voltou para cá. Então, o jogador que está aqui, temos jogadores muito bons, mas eles são jogadores normais, eles vão ter altos e baixos. Aí, o Piperno citou o Flaco Lopes. O Flaco Lopes, bem ou mal, fez 22 gols. Mas o Flaco Lopes, ele vai sair na cara do gol, muitas vezes vai perder gol, porque ele é um jogador normal. Então, ele te ajuda. O Ferreirinha, ontem fez um ótimo jogo. Dá para ter certeza que domingo ele vai fazer um ótimo jogo? Aliás, dá para ter certeza que nos próximos 5 jogos ele vai fazer um ótimo jogo? 2 gols? Ele não tinha feito nenhum gol no ano até agora. Então, assim, são jogadores úteis que te ajudam, mas eles são normais. Então, só que o preço pago gera uma expectativa que o cara vai arrebentar. E não, ele vai fazer um jogo bom aqui, ele vai te ajudar ali, aí ele vai ter um mês que ele vai jogar mal, aí depois ele reage. Eles são jogadores de altos e baixos, né? São jogadores bons, mas comuns, né? E o comum, ele, pelo valor que é comprado, você imagina que o cara é um super craque, e na verdade não é.